Mulheres com doenças graves sofrem mais com a separação conjugal do que os homens. Um estudo afirma que 21% dos parceiros afastam-se da esposa depois do diagnóstico de problemas sérios de saúde, como é o caso do cancro. Um estudo realizado pelo Centro de Investigação de Cancro de Fred Hutchinson, nos Estados Unidos, sugere que mulheres com doenças graves como o cancro ou esclerose múltipla estão 6 vezes mais propensas a enfrentarem um divórcio ou uma separação após 6 meses do diagnóstico da doença, se comparadas com os homens que sofrem com as mesmas doenças. A pesquisa contou com 515 pacientes, entre homens e mulheres, com tumores cerebrais malignos e outros tipos de cancro ou esclerose múltipla que estavam casados no momento do seu diagnóstico. De acordo com os resultados, a taxa de separação foi de 21% quando as mulheres estavam doentes, contra 3% nos homens. O levantamento apontou que entre os 214 pacientes com tumores cerebrais, 78% dos divórcios ou separações ocorreram com as mulheres. Dos 108 pacientes com esclerose múltipla e 193 pacientes de cancro, 96% e 93% respectivamente das separações ocorreram com as mulheres. De acordo com os pesquisadores, a explicação para o aumento das separações após o diagnóstico não fica clara, mas eles identificaram que os casamentos longos estão mais protegidos de acabarem perante uma doença, de acordo com os pesquisadores. Eles explicam que o relacionamento duradouro é capaz de minar as chances de divórcio e separações, fazendo com que o parceiro seja mais presente durante o tratamento do cônjuge. Outro aspecto do estudo apontou que pacientes que sofriam com tumores cerebrais, que tinham se separado ou divorciado, estavam mais suscetíveis a usar antidepressivos, a não completarem o tratamento médico e a morrerem do que os pacientes cujos casamentos superaram a doença. É muito duro para uma pessoa que está enfrentando uma doença grave e ainda ser abandonada, ser abandonado. Não tem ninguém para deitar a mão sobre ela para lhe ajudar. Mas agora, nesta manhã, por meio do programa Hora do Milagre, nós estamos estendendo a mão para você para dizer que esse problema ele tem solução. Eu quero que você que está desesperado, você que diz assim, Ítalo, eu estou desenganado pela medicina, eu tenho um problema crônico, eu já tentei resolver, eu me vejo assim, eu tenho me sentido só, sem ajuda. Eu tenho me sentido assim, sem apoio, sem auxílio de ninguém. Você que se sente assim, triste, abandonado, abandonada, por conta desses problemas que você tem enfrentado e não vê ninguém que te auxilie, que te ajude. Você vai ligar para a linha de apoio Amigo 24 horas, 218368008. Inclusive, eu vou com a Natália, ela que se encontra lá na central de atendimento. Natália, bom dia. Olá, muito bom dia. Exatamente, nós já estamos aqui disponíveis e esperando pela ligação dessas pessoas. Por isso, você que deseja a nossa ajuda ou receber uma orientação, você pode contactar agora mesmo a linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008, como já fizeram algumas pessoas. A Carla, de Vila Nova de Gaia, está a passar por uma gravidez de alto risco e pede a nossa ajuda em oração. A Rosário de Santarém pede oração por um familiar que tem leucemia, tem febres constantes e dores no corpo. Por isso, você que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda em oração, você pode contactar agora mesmo, pois nós estamos aqui diariamente disponíveis para ajudar a si, seja com uma palavra, uma orientação ou uma oração. Ligue agora mesmo, 21-836-8008. É isso mesmo, Natália. Nós estamos em prontidão para ajudar essa pessoa que reconhece que precisa de ajuda e já tentou, já buscou auxílio de muitos lugares, já buscou a mão amiga de muitas pessoas e você se vê só. Você não está sozinho, não. Eu quero colocar a história da Fernanda. Ela teve cancro, lúpus, rinite alérgica, vários problemas de saúde. Ela enfrentou, viveu um inferno dentro da casa dela. Preste atenção, a Fernanda, o que ela vai relatar, a história da vida dela, se houve solução para ela, eu acredito que para você também vai haver.
Vamos acompanhar. Fernanda, fica à vontade. Eu era uma pessoa com muitos problemas em todas as áreas. Eu tinha muitas doenças. Tinha um cancro, lúpus, uma rinite alérgica, uma colite ulcerosa, tinha a minha coluna praticamente do feitio de um ponto de interrogação invertido. Todos esses problemas deixavam-me uma pessoa muito triste, muito abatida. Isso levava-me a ter problemas também com a minha família. A minha mãe tentou o suicídio 3 vezes. Os meus pais estiveram separados quase 20 anos. Isso abalou-me muito porque eu fui educada num ambiente de muita paz e de repente vi-me sozinha com a minha mãe. Eu estive para casar e a um mês do casamento o noivado foi desfeito. Durante também cerca de 20 anos não conseguia relacionar-me com ninguém. Eu era uma pessoa que, devido à minha profissão, eu ganhava muito dinheiro. Só que eu gastava o dinheiro todo porque eu frequentava, para resolver os meus problemas, eu frequentava centros espíritas, ia a cartomantes, bruxos, astrólogos, e então gastava o meu dinheiro todo. O pior momento da minha vida foi quando eu estive num hospital 3 dias em coma, por causa de uma colite ulcerosa, estive internada, e foi quando o meu pai e a minha mãe também me rejeitaram. E isso foi uma dor muito grande, porque eu já não bastava o meu problema de saúde, de me ver sozinha, com uma vida sentimental desfeita e ainda me ver rejeitada pelos meus pais, foi um episódio muito terrível na minha vida, muito difícil de aceitar. Até que um dia eu ouvi na rádio falar de várias pessoas a contar que estavam com problemas e que tinham resolvido os problemas, que agora que tinham uma vida feliz. E eu pensei, então, mas se eu já bati em tantas portas e nunca consegui resolução, é uma oportunidade que eu vou ter. Então eu dirigi-me a um centro de ajuda, comecei logo a ver uma transformação na minha saúde, o cancro que eu tinha no seio esquerdo desapareceu, os outros problemas que eu também tinha começaram a ser resolvidos, não foi tudo uma vez, evidentemente, portanto eu fui alcançando essas vitórias passo a passo, a minha maneira de ser transformou-se, eu comecei a gostar mais das pessoas, comecei a sentir prazer em falar com as pessoas e entretanto comecei a ouvir falar da Fogueira Santa e a Fogueira Santa foi algo que me despertou porque eu vi aí realmente a solução para os graves problemas que eu tinha. Vendo os resultados, a minha vida sentimental, eu estou muito feliz, sou uma mulher completamente realizada, a minha saúde, eu estou completamente curada, sou uma pessoa extraordinariamente saudável, a minha vida familiar, os meus pais uniram-se, o que foi muito importante também para mim. A minha mãe, que tentou o suicídio por 3 vezes, é uma senhora que também foi curada. É uma senhora que tem muita paz interior também. Na vida financeira fui conquistando, portanto, várias situações, apartamentos, vivendas, carros. Tenho uma vida feliz. A Fogueira Santa, para mim, é a solução para quando já não há uma saída. Poxa, não é maravilhoso o depoimento da senhora Fernanda? Poxa, quem diria que ela ia conseguir mudar essa situação? Quem diria que ela ia conseguir superar esses problemas? Mas por meio de uma fé que você tem, ela conseguiu vencer os seus problemas. E você também pode. A senhora, o senhor também pode vencer esse problema que você está enfrentando, independente qual seja. Talvez o médico já te desenganou, mas nós no Centro de Ajuda, nós não desenganamos ninguém, porque o Criador, ele disse que o impossível para os homens, para ele é possível. Para ele é possível. E é possível você ser curado desse cancro, é possível você superar esse problema crônico, esse problema hereditário, eu não sei qual é, mas hoje, no Centro de Ajuda, como a Fernanda, ela alcançou o resultado, você também pode. Eu quero ir agora lá em Vila Nova de Gaia, o Maione está lá com a convidada. Ô Maione, muito bom dia. Um bom dia a todos. Eu estou aqui na porta do cenáculo de Vila Nova de Gaia
E eu tô aqui para apresentar a história da Aurora. Ela que, como mãe, teve os filhos nos braços a ponto de morrer, não foi isso que a senhora falava? Sim. Eu tinha, porque eu fui a muitos médicos e não havia solução. Para eles não tinha solução. Corri muitos médicos, bruxos, tudo, e ninguém lhe dava solução. Ou seja, ele estava literalmente desenganado. Desenganado pelos médicos, porque eles não diziam o que é que ele tinha. Eu tive que correr outros meios. Bem, você que está nos acompanhando agora, e principalmente a senhora que é mãe, sabe a dor desse problema que ela enfrentou. E não só isso, mas a senhora enfrentou outros problemas, além de ver o filho praticamente morto nos braços. Sim, passei muita dificuldade com os meus filhos, porque após também de ter uma filha assim muito mal, também fiz um divórcio com o marido, porque ele também não ajudava, nós éramos 6 para comer e eu tinha que fazer algo, porque tinha que me dobrar em 2 para poder criar 6 bocas, e era. Bem, daqui a pouquinho a senhora vai contar, ela vai contar em detalhes tudo o que ela passou, o que ela enfrentou e o que mais importante, a felicidade que hoje ela desfruta. Não saia daí, porque daqui a instantes nós vamos conhecer a história dela em detalhes. Então você que está nos acompanhando aí, ligue para o seu vizinho, para os seus amigos, para que sintonize na programação para acompanhar o depoimento que a dona Aurora vai concluir daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos a mais casos verídicos do que tem acontecido terça-feira no Centro de Ajuda, onde milhares de pessoas têm alcançado a cura por meio da fé e que você também pode alcançar. Meu nome é Maria do Céu, sou da Almada e cheguei ao Centro de Ajuda há sensivelmente 3 anos. Quando cheguei ao Centro de Ajuda, eu estava com muitos problemas de saúde, devido a problemas de ordem emocional. Isso me causava muita frustração. Os problemas já vinham de muito de trás, mas foi a partir dessa altura, dos 50 anos de idade, é que eu fiquei pior. Eu tinha um problema familiar que me trouxe vários dissabores. Então, eu não conseguia conviver com essa situação e a minha saúde começou a ficar debilitada. Então, em termos profissionais, mesmo junto dos outros membros da família que nada tinham a ver com a situação, e em todos os aspectos, eu realmente comecei a sentir-me complexada, traumatizada. Eu não conseguia gerir o meu dia-a-dia. O pior momento foi que eu realmente sentia uma impotência tal que comecei a ter o pensamento que não valia a pena viver. Então, não valia a pena viver, não havia significado. E estava só concentrada naquela situação. Foi quando conheci o Centro de Ajuda. Portanto, foi a solução. Nesse momento. Mas posso dizer que mesmo aí foi muito bom quando cheguei ao Centro de Ajuda, porque embora eu viesse em busca de uma solução para esses problemas que estavam a acontecer e a agudizar-se, foi ainda durante 5, 6 anos que isto aconteceu, mas ao entrar no Centro de Ajuda eu vim a descobrir coisas que eu não conhecia sobre mim. Então eu vivia com traumas. Eu tinha complexos desde a infância, devido a uma infância conturbada, com problemas no casamento dos meus pais. E eu não me sentia amada, nunca me senti desejada, e tinha uma obsessão muito grande pela minha irmã e pela minha mãe. Eu queria que elas me amassem, mas eu não sentia o amor delas. Então, essa situação, eu fui convivendo com ela. É como se eu tivesse uma capa. Eu fui convivendo, eu era forte, eu ria, eu cantava, eu fazia tudo. Mas dentro de mim havia muitos mal escondidos relativamente a isso. Depois de participar das reuniões, eu vim a tornar-me uma outra pessoa. Mesmo em relação a essa situação, que eu não conseguia conviver com ela relativamente à minha mãe e à minha irmã,
eu aprendi a amar de uma forma diferente. Eu vim a perceber que eu não precisava desse amor que eu, afinal, construí dentro de mim, mas que não fazia sentido. Então, esse amor tornou-se um amor real. Afinal, era um amor fictício, foi o que eu vim a descobrir. Hoje, eu estou uma pessoa completamente diferente, porque é como se eu me encontrasse. Ou seja, eu tornei-me uma pessoa forte, eu não preciso usar capa. Aquilo que eu sou interiormente é aquilo que eu sou exteriormente. Portanto, eu tornei-me uma pessoa com um espírito excelente, que era aquilo que eu não tinha. E hoje eu aprendi a conviver com as dificuldades. Ou seja, eu sei que as dificuldades vão surgir no meu caminho, mas eu sei como superar esta dificuldade. Eu aprendi a ser forte, mas forte não de aparência, forte porque a minha textura, a minha consistência é forte. Hoje estou feliz porque encontrei aquilo que nem sabia que existia. A partir da minha entrada no centro de ajuda, a minha maldição foi quebrada. Foi sempre uma menina saudável, até aos 11 anos foi detectada uma doença esclerose, que foi muito complicado porque estava da fase da adolescência e a adaptação foi muito complicado ela aceitar esta doença. Após a doença que foi detectada na minha filha, foi obrigada a usar este aparelho. Era desde do queixo até cá abaixo à cintura, com correntes e com parafusos. Estava toda cintada. Quando eu fui ao médico, o médico disse que eu tinha esclerose. Eu perguntei-lhe o que era e o médico respondeu que era 3 vértebras gastas. Disse que tinha que andar 1 ano com o aparelho, tinha que dormir com ele e só podia tirar para descansar mais ou menos 6 em 6 horas. Quando eu vi o aparelho senti-me triste, tinha muita vergonha de usar o aparelho, tinha muito medo que os meus colegas me pusessem de parte porque eu era doente. Após muito tempo de sofrimento, várias amigas me convidaram para entrar no centro de ajuda. Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu vi uma oportunidade para curar a minha filha. E após participar nas reuniões de saúde, as coisas começaram a melhorar completamente. Entretanto, passámos para o médico, fez os exames e em relação aos exames, calhou tudo bem, está tudo bem, tinha o ângulo já bom, já não era preciso utilizar o aparelho. Hoje eu estou completamente curada, porque já não uso o aparelho e hoje posso fazer o que uma jovem normal pode fazer. Hoje estou completamente feliz. À terça-feira é dia de saúde restaurada, porque no Centro de Ajuda acreditamos que a fé inteligente, associada ao seu tratamento, pode proporcionar a sua cura. Doenças, dores crónicas, alergias, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12, 15, num centro de ajuda perto de si. Receba ainda a unção com óleo no local da enfermidade. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, eu estava no fundo do poço, porque tinha uma depressão muito grande, devido a um problema que eu tinha na coluna, que eu já tinha esse problema quando era miúda, e depois fiz uma operação e não tive mais problemas durante muitos anos. Passado muitos anos depois voltou esse problema outra vez da coluna e foi desde aí que no meu trabalho disseram que eu não podia trabalhar assim mais, apesar de eu ser uma boa trabalhadora, que não dava para trabalhar porque viam que eu estava a sofrer com as dores. E então tive 6 anos à espera de uma invalidez por causa da coluna. E esses 6 anos esperava e nada, não dava resultado. O fundo do poço foi a depressão que eu tive, que me impedia que já não era a pessoa que eu era antes, que não podia trabalhar como eu gostava, porque eu gosto de trabalhar, e que afetou a minha família e também as minhas tarefas
de mãe e esposa em casa. Esse foi o meu fundo do poço. Por um acaso encontrei alguém que me deu um convite do centro de ajuda e então, por curiosidade, eu fui. O que mudou na minha vida foi que eu senti uma paz interior e começou a partir daí a ter sempre aquele interesse de ir ao centro de ajuda e não faltar. E até hoje que eu continuo no centro de ajuda e vou continuar. E quando foi a Fogueira Santa de Israel, eu lancei-me. Eu recebi uma resposta muito grande, mais do que aquilo que eu esperava, mas muito mais. Percebi a minha invalidez e o valor foi muito superior àquilo que eu estava à espera. E hoje encontro-me feliz, sem dores, continuo a fazer as fogueiras santas, porque sei que vale a pena, porque a gente tem sempre resposta se a gente faz o verdadeiro sacrifício e se a gente se lançar e tiver fé e acreditar que vai acontecer, a gente sabe que acontece e acontece. Eu hoje estou feliz. Bem, como prometido, nós estamos aqui com a Aurora, ela que vai contar agora em detalhes todo o sofrimento que ela passou, mas o mais importante, como ela superou isso e a felicidade que ela desfruta hoje. Bem, Aurora, como que era a vida da senhora antes de chegar ao centro de ajuda? Onde começou todo esse sofrimento? Começou na minha infância, porque eu era mais velha, nós éramos 10, abaixo de mim tinha 9 irmãos e eu já sofria muito, por causa derivado aos vícios, doenças, que eu tinha a minha mãe, que ela era às sacas de medicamentos, não havia nada que ela não tivesse, era do coração, era dos ossos, era da cabeça, era tudo, que ela ficou reformada muito nova também, e assim eu tinha que ser mãe para eles todos também. Sofria muito porque tinha que me meter no meio quando meu pai chegava também com o álcool e jogos, que ele usufruía muitos jogos também, e eu tinha que ajudá-la porque ele chegava, partia tudo. Quer dizer, foi uma infância muito triste, tanto que eu fugi da situação, pensando eu que ia melhorar a minha vida, não é? E levar um bocado de sossego, mas não, piorei mais. Porque nesse casamento eu tive 4 filhos e onde eu sofri cada vez mais. A minha vida ficou mesmo no fundo do poço, mesmo. Acabou que a senhora tentou fugir desses problemas, ou seja, dessa infância infeliz, através de um casamento. E acabou vivendo nesse casamento os mesmos problemas da sua infância. Sim, derivado aos vícios, e tanto que depois tive um filho que ele adoeceu e esteve muito mal. E eu então corri médicos, hospitais, tudo que era de médicos eu percorri e chegar ao ponto que eu já não me dava solução para ele. Dizia que não sabia o motivo, porque ele dava assim aquelas crises, eu tive quase morto nos meus braços por 3 vezes, tanto que até depois eu então preguei, mãe faz tudo para um filho, e eu acabei por ir a uma bruxa. E até que gastei em medicamentos e tratamento para ele, tudo se faz para um filho. E então eu gastei muito dinheiro com ele, tanto que depois eu tinha sido convidada muitas vezes para ir ao centro de ajuda e eu recusei sempre, porque eu não tinha achava que não tinha possibilidades. E eu, na minha mente, achava que tinha que se ter possibilidades para ir. E eu adiava, hoje, amanhã e depois, tanto que eu tomei uma decisão, não via melhoras, o meu filho tive quase morto nos meus braços, e então eu tomei uma decisão e fui. Fui num dia e entrei na porta e só chorava. A minha tristeza era tanta que só Deus sabia a minha dor. Mas a senhora só chorava porque foi mal atendida, não foi recebida, ou pelo contrário, a senhora foi bem recebida, atendida, acompanhada pelos pastores, as esposas? Fui bem atendida, tanto fui bem atendida que eu chorava, não era pela dor que eu tinha dor sim, mas eu sentia uma paz ali dentro. Eu da porta até a reunião toda, eu sentia uma paz imensa, que tudo que eu tinha de tristeza cá dentro é como se tivesse tudo a sair para fora.
E eu sentia-me bem, sentia-me tranquila, vinha embora com a paz e comigo mesma que só Deus, não há explicação. Bem, e aquela criança que estava desenganada pelos médicos, que a senhora teve nos braços praticamente morta? Graças a Deus, hoje é saudável, feliz. Eu sou feliz com 4 filhos, sou muito feliz com eles e ele é saudável mesmo. Hoje frequenta a igreja também, está no grupo jovem, é imenso, é uma alegria medonha a família. E aqueles vícios, a miséria, as brigas, todo aquele sofrimento? Passou, fugiu, não sei dele. Hoje a vida realmente é uma aurora. É uma aurora. Bem, e para essa pessoa que nos acompanha agora, e ela tem vivido, ela às vezes como a senhora tentou fugir dos problemas através de um casamento, não resolveu, ou está tentando refugiar nos vícios, tentando refugiar em medicamentos para fugir dessa depressão, fugir da realidade, do sofrimento que ela tem vivido. Qual o conselho que você dá a essa pessoa? Eu dou a essa pessoa o conselho que procure o centro de ajuda mais próximo, porque com Deus tudo se alcança e tudo se vence. Eu criei 4 filhos, pus a minha empresa e foi com essas máquinas que eu fui construindo, fui lutando dia após dia, noite após noite, mas eu criei 4 filhos, graças a Deus. Sem Deus eu não podia nada. Com Deus tudo se pode e tudo se alcança. Bem, a senhora frequenta qual centro de ajuda? O Centro de Ajuda de Famalicão. Sabe a morada? É Rua Amélia, não sei o... Bem, se você quiser saber o número corretamente, ela pode ligar para a nossa linha Amigo 24 Horas, pelo 21 836 8008, que nós temos agora mesmo, uma equipa preparada para lhe atender. É esse número que você vê no ecrã. Você pode ligar para saber a morada do centro de ajuda mais próximo de si. Eu estou aqui na porta do centro de ajuda do Cenáculo de Vila Nova de Gaia. Nós temos um estacionamento, eu não sei se é possível mostrar o nosso estacionamento. Você vindo pela Rua do Agüero, no número 151, nós temos aqui a entrada do estacionamento, você não vai pagar nada. Nós temos uma paragem de autocarro aqui próxima, temos um metro, enfim, existem vários meios para que você possa chegar aqui no Cenáculo de Vila Nova de Gaia ou no centro de ajuda que você preferir, que for mais próximo de si. Uma coisa é certa, não importa qual seja o problema, a situação que você está vivendo, não adianta tentar fugir ou se refugiar em outros meios. Nós temos a solução, o ponto final para isso que você está vivendo. Se você quiser, a mão está estendida. Agora cabe a si tomar a sua decisão. Meu nome é Armanda, sou de Bonfim e tinha uma maldição na minha vida. Desde pequenina que eu via vultos. O meu pai também já tinha essa maldição e ficou para os filhos. E eu desde pequenina via vultos e eu via, na cozinha eu via tocar batuques. E tinha muito medo. Era uma criança com muito medo, cresci e tornei-me numa jovem rebelde. Tudo o que me diziam para não fazer era aquilo que eu fazia. Se me dissesse, não faças isto, eu fazia. Me diziam, tu agora não namores porque não é agora a hora própria ou assim. Era quando eu namorava. E tive 2 relações que não deram certo. Onde eu sofri mesmo muito. Eu, como tinha muito sofrimento, falaram-me num centro espírita. E eu fui ao centro espírita, onde me punham na mesa. Mas eu não me sentia lá bem, eu não queria aquilo. E tanto ia uma semana, na outra já não ia, porque aquilo não era para mim. Faziam-me lá as rezas que eles queriam, eu ia-me embora, mas se eu entrava vazia de lá ainda saía pior. O meu fundo de poço foi uma relação que não estava a dar certo, eu levava porrada, era insultos todos os dias. Vivi 9 anos com uma pessoa que aquilo foi o caos. Cheguei a tentar o suicídio, tomei 50 pastilhas. Depois houve uma altura em que o meu filho me convidou para vir ao centro de ajuda. E eu vim. Aí tudo foi transformado. Eu libertei-me, hoje tenho paz, tenho amor. Foi no centro de ajuda que a maldição foi quebrada e hoje sou muito feliz. Desesperado e sem rumo,
Todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações através da linha Amigo 24 horas. 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. A minha vida antes era um tormento, porque eu via vultos, eu não tinha paz, eu tinha muito medo dentro de casa, havia muitas brigas com a minha família, com a minha mãe, os meus irmãos. Eu era muito triste, guardava muita mágoa, era muito deprimida, qualquer coisa que acontecia já me atingia. Tinha muitos amigos, mas ao mesmo tempo me sentia muito só. Tinha medo de ficar em casa sozinha, ou muitas das vezes nem via a luz do sol. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa, trancada, e quando saía, era assim, carregava uma tristeza dentro de mim, ninguém entendia o porquê. Foi então que eu procurei, me apresentaram, ao Centro de Ajuda, foram até mim, me mostraram o trabalho. E a partir de então que eu comecei a fazer tudo o que devia ser feito. Hoje está tudo diferente. Hoje eu posso ficar em casa sozinha, hoje eu tenho paz dentro de mim, sou feliz, de fato, de verdade, não brigo mais em casa. São todos muito felizes. Consigo me controlar porque antes eu era muito nervosa, hoje eu já sou muito calma. E todos veem isso, né? Porque o que todos antes vinham a tristeza, vinham nos meus olhos, vinha uma solidão. Hoje já vem diferente, já não vê aquela pessoa tão nervosa, já vê uma pessoa mais calma e mais em paz, assim, com tudo. Hoje estou muito feliz. Diariamente, nós temos as portas do Centro de Ajudas abertas para si. É a oportunidade que você tem de mudar a sua vida. Assim como nós temos tantos casos verídicos de pessoas que chegaram com a vida totalmente destruída e hoje são realizadas, felizes. E, para já, eu gostava de convidar você a contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21 836 8008. Já fizeram várias pessoas. A Lia de Lisboa, ela tem nódulos na tireoide e irá realizar uma cirurgia para removê-los e por isso pede o nosso apoio em oração. O Pedro de Torres Vedras pede oração pela mãe que está hospitalizada devido a ter sido diagnosticado um cancro. E eu não sei qual é a sua situação, talvez você tenha problemas espirituais, não consegue dormir à noite, tem pensamentos de morte. Eu queria convidar você nessa sexta-feira que você procure o Centro de Ajuda mais perto de si, pois nós temos sempre, todas as sextas, uma oração forte de libertação, que no caso é arrancando o mal espiritual, só assim você será livre desses males e conseguirá obter uma vida transformada. Venha nessa sexta-feira, procure o Centro de Ajuda mais perto de si. Para mais informações, 21 836 8008. Você sabe que muitas são as pessoas que, por conta de pragas, como a Natália mesmo falou, de sexta-feira, e muitas são as pessoas que a praga, uma palavra, uma praga rogada nela, tocou. Você sabe que a palavra maldita, praga, é uma palavra maldita professada com uma fé negativa e que pega na vida daqueles que não têm proteção. Aí você raciocina e percebe que aquela palavra que você ouviu, aquela praga que lançaram na tua vida, realmente pegou. Porque desde quando você ouviu aquelas palavras, nunca mais a sua vida foi a mesma. Pois bem, nessa sexta-feira, nós estaremos fazendo o desmanche das pragas. Estaremos fazendo o descarrego com essas águas que nós temos consagrado,
essas águas que nós temos apresentado ao Santíssimo, a Santíssima Trindade, para que toda praga lançada na tua vida seja desfeita e que você veja a sua vida andar para frente. Eu quero que você acompanhe nesse momento aonde nós consagramos essas águas. Vamos assistir. Eu quero chamar a atenção a todas as pessoas que me acompanham nesse momento, porque nessa próxima sexta-feira nós estaremos fazendo cessar das pragas. As Escrituras Sagradas dizem assim: portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Preste atenção, esse homem Balaão era um bruxo, e ele recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel, mas o Deus de Israel, o Deus vivo, não permitiu, pelo contrário, converteu a maldição em bênção. E é isso que nós estaremos determinando por meio do descarrego dessas águas. Você que percebe que existe ao redor do seu trabalho, ao redor da sua família, ao seu redor, a influência de pragas jogadas, você deve preparar uma garrafa com água como esta para trazer nessa próxima sexta-feira, porque aqui, nesse lugar, o altar, meu Deus, nós apresentamos a Ti, esse lugar santo, nós apresentamos a Ti essas águas, águas essas que serão usadas para fazer o cessar de todas as pragas. Se esse homem, se essa mulher foi vítima de uma praga, foi vítima de uma maldição, essa maldição, essa praga será cessada nessa sexta-feira. Preste atenção, por que nós estamos em cima do altar? Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas estamos em cima do altar porque foi o que Davi fez. Davi, para ele cessar a praga que se encontrava atingindo o povo de Israel, que já tinha matado mais de 70 mil homens, ele teve que levantar o altar. E nessa sexta-feira o descarrego vai ser feito em cima do altar. Você deve trazer essa garrafa com água de 1,5 litro, deve trazer ela. E mais, eu vou pedir mais uma coisa, que você escreva num papel à parte, traga qual foi a praga que você ouviu um dia, que você ouviu que lançaram na sua vida. Qual foi a praga que uma pessoa professou contra si? Escreva ela num papel e traga nessa sexta-feira aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz 485, bem próximo ao quartel militar da Constituição, como também ao metro da Carolina Michaelis. Você vai poder estar aqui no norte do país, como em todos os centros de ajuda. Você vê aí os horários no rodapé do seu televisor. E em Lisboa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Para mais informações, ligue para a linha de apoio Amigo 24 Horas. Um ano tem exatamente 52 semanas. E neste último ano, o que mudou na sua vida? Tudo mudou para melhor ou para pior? Se a sua resposta é para pior, então o Centro de Ajuda estará a promover para si 52 dias que irão restaurar a sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? A família, as finanças, a saúde, o amor, a vida espiritual. De 24 de agosto a 15 de outubro. De fé, de milagres, de perseverança e de busca ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. E ainda acontecerão as 7 noites de vigília, todas as sextas-feiras. Mais informações através da linha Amigo 24 Horas, 218-368-008 ou através do site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditemos em si como ninguém.
Elizabeth. Fala para eles, Elizabeth, qual era o problema que você tinha na sua saúde? Em 2011, eu sofri um AVC. Em 2012, eu sofri outro AVC. Em 2013, mais um. Em 2013, sofri 2. 4 AVCs em 3 anos? 3 anos. 2011, 2012 e em 2013. Como é que você ficou depois desses AVCs? Fiquei aleijada, totalmente aleijada, de cadeira de rodas. Fiquei andando de cadeira de rodas 6 meses de cadeira de rodas. Impossibilitada completamente de andar? Esse lado ficou totalmente paralisado. E o que os médicos diziam? Os médicos diziam que eu tinha tido 2 coágulos no cérebro e... Que não ia ficar boa e que ia ficar na cadeira... Chegaram a falar que você ia ficar na cadeira de rodas pro resto da vida? O resto da vida, já era. Então, ano passado você estava numa cadeira de rodas. Sim. O que você fez então para resolver esse problema? Porque já estamos vendo que você já não está mais na cadeira de roda. O que você fez? Mais nada, graças a Deus. Eu fiz um sacrifício na última fogueira santa. Eu estava morrendo. Eu estava morrendo em cima da cama. E chegou uma amiga, eu estava morrendo, não conseguia falar, não conseguia nada, estava em cima da cama sozinha, deitada lá. Minha amiga chegou e falou: Beth, que é isso? O que você tem? Eu falei: eu estou morrendo. Ela falou: então vou te levar lá na igreja. Eu falei: não quero mexer com igreja mais não. Já não tinha mais fé, já tinha acabado tudo a fé. Olha só o ponto que ela chegou. Já não ter mais fé que poderia sair da situação que se encontrava. Então a sua amiga lhe convidou nessa situação que você estava. Ela me trouxe, me pegou. É a minha amiga, essa outra que está aí, essa aí. Você é a amiga que trouxe ela? Foi, porque ela falou que não ia mais igreja nenhuma mais, que agora ela ia só ler a Bíblia em casa, que acabou e não fala mais igreja. E aí estava morrendo, e aí o braço dela estava morrendo aqui, estava todo parado, e eu ia na casa dela ajudar a dar banho nela, pôr comida, punha fraldas. E você vendo ela morrendo, trouxe ela para a igreja? Não, ela não queria vir, eu vinha falar para o pastor, e cada coisa eu vinha falar para o pastor, e o pastor ia orando. Aí quando foi um dia, ela falou, olhou assim e falou: meu braço está muito ruim. Eu olhei assim, o braço dela estava sem vida já, estava morrendo. Eu cheguei aqui na igreja, falei: pastor, o braço da Beth está morrendo. Ele pegou algo assim do altar e virou para o nome de Jesus, fez uma oração. Aí quando ele virou para mim, era uma garrafinha d'água. Aí ele chegou, falou para mim: vai lá e dá água para ela tomar. Colocou a água lá? Deu a água para ela, coloquei em todos os garrafões e dei banho, ajudei ela a arrumar, dar banho, colocar a fralda e tudo. Quando foi no outro dia que eu fui dar banho para ela, nela lá, cheguei, ela falou: já estou aqui na casa de banho tomando banho. Sozinha? Sozinha. Nem tinha vindo na igreja ainda, mas a sua fé já fez, foi o primeiro sinal que você viu então, não é? Sim. Aí você veio na igreja. Aí eu vi. Eu sei, mas depois disso você aceitou vir. Foi no dia 11 de julho. Aí aquela fé que também, porque não era só a sua saúde que estava morrendo não, sua fé também já estava morta. Estava morta. E porque eu já não importava com mais nada, eu queria morrer, eu pedia a Deus para morrer. Me leva logo porque já não aguento mais, não é? Não, Deus, eu quero morrer, não vou nem tentar salvar mais nada não, porque eu quero morrer mesmo. Mas e agora? Quer morrer ainda? Não, agora não quero. Agora não quero mais morrer. Como é que está a sua saúde? A minha saúde está ótima, graças a Deus. Foi no dia 11, quando eu peguei o envelope da Fogueira Santa, eu estava mesmo, já não acreditava mais em nada mesmo, que eu estava morrendo. Fez o sacrifício? Fiz o sacrifício. Há quanto tempo, então, que você já está andando sem cadeira de rodas, sem canadiana? Quanto tempo? Desde o dia 11, foi no dia... Do mês passado? Sim. Então tem gente aqui que viu você andando de canadiana, não foi? Então tá aí. Pode andar aqui pra gente ver? Anda aí, anda pra lá, mesmo que seja devagarinho, não tem problema. Mas olha só, depois de 4 AVCs, anda pra cá. O médico disse que ela ia ficar na cadeira de roda para sempre, não é? 2 coágulos sanguíneos no cérebro, 2 cirurgias, não tinha mais fé, queria morrer.
E agora com esse sorriso tão bonito. Estou tão feliz. O médico, quando eu saí do hospital, o médico falou: a dona Elizabeth é um milagre. Pro nosso Deus, bem forte, gente, bem forte mesmo. Eu tenho aqui comigo a senhora Conceição, foi diagnosticada com cancro de pele. Como que a senhora passou por essa situação? O que aconteceu? Pois disso, cheguei a ir 3 vezes a um médico e no fim não deu resultado. Eles pediram para a senhora fazer algum tratamento? Sim, disseram para eu dar um líquido para tomar banho, depois punham outro creme, depois ainda punha mais outro e não deu resultado. Foi 3 vezes a consulta, no caso? Sim. E não resultou. A senhora chegou na igreja e recebeu o óleo consagrado. Qual foi a experiência? O que aconteceu? Pois do óleo eu estar a ungir todos os dias e usando a minha fé, durante 7 dias desapareceu tudo. Sumiu tudo, aquelas manchas, essas manchas, quais eram os efeitos que ela trazia no seu corpo? Eram umas manchas assim brancas, até dava combustão, nem conseguia estar com roupa, tudo me incomodava. Só me sabia bem era tomar banho, água na pele. Após usar o óleo consagrado, durante aqueles 7 dias desapareceu tudo, foi curada do cancro. O que a senhora tem a dizer a essa pessoa que está em casa também desenganada, sofrendo, com um cancro de pele ou algum outro tipo? O que a senhora tem a dizer olhando lá para aquela câmera? O que eu tenho a dizer é que essa pessoa que esteja com os mesmos problemas que eu tive de cancro de pele, ou que seja a situação que for, que venha ao centro de ajuda espiritual, para Deus não há nada impossível. Foi curada. Sim. Graças a Deus. Que Deus abençoe a senhora ainda mais. Eu escutei uma frase esses dias que parar é morrer. E é um facto. Parar é morrer. Você não pode parar de lutar pela sua vida. Você não pode parar de lutar pelos seus projetos, pelos seus ideais. Tem gente nesse momento que ela está viva fisicamente, mas dentro de si ela se encontra morta, sem esperança, desanimada, prostrada. Não faça isso. Não seja assim. Não pense que sua vida acabou, não. Seja você católico, espírita, independente de qual seja o seu credo religioso, o Eterno, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua situação. E eu quero ir agora, lá no interior do nosso cenáculo aqui do Porto, eu tenho o Bruno, juntamente com a convidada Raquel, ela que é mais um caso verídico do que tem acontecido dentro dessas portas. Do que tem acontecido aqui dentro dessas portas, em todos os centros de ajuda. Agora, pera lá, até quando você vai ficar ouvindo os mentirosos, hein? Até quando você vai ficar ouvindo os mentirosos? Pessoas que dizem para você que para você entrar nessas portas você tem que pagar. Não dê ouvido a essas pessoas, não dê ouvido a esses mentirosos que não vencem e não quer que você vença. Abra sua mente. Abra sua mente. Se assim como essas pessoas, esses inúmeros casos verídicos conseguiram, você também vai conseguir. Ô Bruno, muito bom dia. Bom dia e bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Eu estou aqui com a Raquel, que vai nos contar como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda. Eu acredito, Raquel, que quando você chegou ao centro de ajuda, trazia uma vida totalmente destruída. Conta para essas pessoas como que você chegou, qual era a sua situação? Então, desde criança que tinha problemas espirituais, ouvia coisas dentro de casa, passos, e a relação com a minha mãe começou a ser muito feia porque não deixava a minha mãe dormir. Minha mãe já era muito nervosa, extremamente nervosa, mais nervosa ficava. Então eu comecei a crescer assim, foi uma infância, uma adolescência sempre assim. Por várias vezes eu roubei a minha mãe, porque a minha mãe não me dava dinheiro, ela também com certeza não tinha, e via as minhas colegas a comprar coisas, eu também queria lá, tirava-lhe uma moeda de vez em quando, só que ela descobriu. E extremamente nervosa, pegou numa faca e queria-me cortar as mãos. Há quem esteja nos acompanhando nesse momento e diga, mas isso é coisa de criança, é coisa de menina. Isso chegou a influenciar você na sua vida, na sua fase adulta também? Sim, porque a partir daí foi o caos. A partir desse momento, desse dia, para mim foi o caos.
Nunca mais me atrevi a roubar a minha mãe, evidentemente, mas a partir dali foi tudo por água abaixo. A minha vida pessoal e o vazio que eu tinha dentro de mim, a vida sentimental, então não dava certo com ninguém, então fui assim até fase adulta, pastor. Até fase adulta que eu não consegui levantar a minha vida, nem eu nem minha mãe. E me diga uma coisa, na sua vida pessoal, você também trouxe problemas na sua vida financeira, família, sentimental? Quais as áreas da sua vida que infelizmente também sofreu danos? Em tudo porque, embora financeiramente eu estudava, eu dependia dos meus pais, mas há dependência. Meus pais não é que tivessem grandes condições financeiras, mas em todas as áreas, familiar, sentimental, eu própria, comigo, não gostava de mim, não queria viver porque não valia a pena, então em todas as áreas eu estava destruída. E quando começou a mudar a sua situação? Foi quando a minha mãe veio primeiro e eu vi a transformação dela. Então comecei a acreditar que poderia haver uma solução, mas mesmo assim eu não vim. A minha mãe insistiu comigo durante 7 anos. 7 anos ela falava comigo, dá uma chance ao centro de ajuda, vem ao centro de ajuda. Só que eu sempre pensei que o tempo ia resolver, mas não. Eu já era adulta, eu já era uma jovem adulta, já tinha uma consciência, eu disse, não, assim não posso continuar, então eu vou dar uma chance ao centro de ajuda, e foi quando eu vim. E como que hoje está a sua situação? Hoje estou transformada, não ouço nada, estou muito bem comigo própria, não tenho vazio, não tenho tristeza, não tenho angústia. A relação com a minha mãe está ótima, falamos, temos uma relação de amigas. A minha vida financeira está estável, tenho um novo emprego, casei, resolvi o meu problema sentimental, portanto em todas as áreas eu dei a volta por cima. Houve uma transformação. Essa pessoa que está nos acompanhando agora também, que está passando pela mesma situação que você passou, talvez se pergunta, como que pode mudar a minha situação? Fazendo o que a Raquel fez. Assim como a situação da Raquel, que chegou no centro de ajuda com a vida totalmente destruída, mudou por meio da fé, assim também a sua situação pode mudar. Neste domingo, aqui no centro de ajuda, no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Nós estaremos aqui para atender você, dar-lhe o auxílio que você precisa. Às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, 15 e 18 horas. Você pode participar em uma dessas reuniões e eu tenho certeza que a situação que hoje você está enfrentando, que para si é impossível, assim também era para a Raquel. Mas a vida dela mudou e a sua também pode mudar. Muito obrigado, Raquel, por esse seu caso verídico, como também agradeço a participação do Bruno e você, telespectador. O que você vai esperar? O que você espera mais? O que você quer mais para você tomar uma atitude para mudar a sua vida? Domingo agora, eu espero por você aqui no norte do país, no Cenáculo do Porto. Eu estarei às 7h30 da manhã, o Bispo Felipe Santos estará às 9h30 da manhã, como também 3 da tarde, 18 horas, você também tem esses horários. Mas pela manhã, nós estaremos determinando o milagre, a mudança de vida, aquilo que pela mão do homem você não alcançou, pela mão do Criador você vai alcançar. Agora você tem que recorrer a Ele. Você tem que recorrer a Ele. Talvez você diz assim, mas ô Ítalo, eu peço a Ele todo dia. Não é questão de pedir, é como é que você está pedindo. Não é questão de ter fé nele, é como é que você tem usado a sua fé nele. Nós temos ensinado a pessoa usar a fé inteligente e os resultados você tem acompanhado. Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado. Um forte abraço, um bom dia. Eu lutei contra a depressão durante 30 anos. Eu era uma pessoa muito nervosa, ansioso. Foi-me diagnosticado um cancro no peito. Não tinha felicidade, não tinha prazer de viver. Estávamos constantemente em desacordo, brigávamos pelas coisas mais insignificantes. A minha coluna começou a ficar muito torta, até que cheguei ao ponto de eu andar muito curvada, quase a bater com a cabeça no chão. Tornava uma pessoa complexada, inferiorizada e nada dava certo para mim. A vida financeira estava bastante tremida. A médica dizia-me para mim que as dores me passavam, mas que eu ficava assim, curvada para sempre. Por meio de um amigo vim a conhecer o centro de ajuda. Através dos meus cunhados. Um dia falaram-me que havia o centro de ajuda. As coisas começaram a mudar, já não estávamos em constante desacordo. Nosso relacionamento é bom. Agora ando na rua bem,
contente, alegre, porque me vejo curada. Eu venci em 6 meses a depressão que há 30 anos eu não conseguia. Hoje somos um casal feliz e realizado. Hoje eu estou completamente curada e sou feliz.